não era motivo deles achar que iam morrer no deserto, mas eles acreditaram no poder de Deus, como até hoje nós deveremos acreditar no poder de Deus, continuar acreditando em meio a essa pandemia aí, né? Uns crê nisso, outros crê naquilo. Não estou desfazendo da medicina, mas como eu citei outra vez aqui, que a medicina, eles não são o dono da verdade, né? Às vezes fala uma coisa hoje, amanhã já pode mudar. Em tudo isso nós deveremos colocar Deus em primeiro lugar, saber que Ele é o Todo-Poderoso, que tem poder para nos proteger. Aí, pastor, nós lembramos lá de Salmos 20 e o versículo de número 7, quando o salmista diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém. O nome todo-poderoso que tinha poder e tem poder de continuar nos abençoando e nos dando graça para nós caminharmos na presença dEle. É verdade, pastor. E a questão, por exemplo, de um grande erro da humanidade. Quando eu falo erro da humanidade em todos os tempos, e o Senhor Jesus Cristo, quando Ele chegou, Ele falou algo assim especial e que nós precisamos de compreender. Ele sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, que era o que nós entendemos, como está lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Apenas Ele se humanizou, né, tomou forma humana, da forma que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, para habitar entre nós, entre os homens, e ser 100% homem, 100% Deus, de maneira que cremos. Mas Jesus, ele chegou um certo dia, e o grande erro da humanidade é não conhecer o poder de Deus, nem as Escrituras. Está escrito na palavra do Senhor. E quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, há um conselho para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento: da necessidade de conhecer as Escrituras. Esse é um passo para você dar o segundo passo, que quando você conhece as Escrituras, é através da examinação, de examinar as Escrituras, que você vai conhecer Deus e o seu poder. Então, Jesus, quando ele disse errar e não conhecer as Escrituras, e o segundo erro é não conhecer o poder de Deus, não experimentar o poder de Deus na sua própria vida. Se alguém quer receber esse poder, que não é para ser vendido, é para se sentir, observar e até usar o nome, porque se há um nome poderoso na face da terra que pode ser invocado, e esse nome tem poder, é o nome de Jesus. É nesse nome que os demônios se curvam, é nesse nome que pessoas são libertas, é nesse nome que há o poder de transformação, mudança de vida, de atitude. É nesse nome que há libertação espiritual. E como o Senhor falou, que aquele pau que nasce torto poderá ser consertado através do poder do nome do Senhor. Então, alguém até disse o seguinte uma vez, eu ouvi uma frase de alguém que disse: olha, o pau que nasce torto pode morrer torto sendo queimado, mas o Senhor pode consertar até mesmo da cinza. Na cinza do pau que morreu torto, o Senhor pode consertar. Isso fazendo uma aplicação para o ser humano, que através das suas atitudes, da maneira de ser, ele vive uma vida torta, porque o mundo julga, por exemplo, por não compreender a palavra e não conhecer o poder de Deus. Por exemplo, o camarada se converte a Jesus e ao seu evangelho, quando ouve o poder de Deus que entra no coração do ser humano, ele é transformado, liberto, deixa a velha natureza, não é? Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fazia tudo de errado passa agora a viver uma vida ajustada e andar com a Bíblia na mão. E aí o mundo, pessoas que não têm conhecimento, dizem: olha agora como é que ele anda.
Ele não era todo desarrumado e agora está arrumado. Sim, porque ele conheceu as Escrituras. O poder de Deus impactou a vida dele, transformou, consertou. E aí, o poder de Deus tem esse, é o único poder que pode mudar a história de seres humanos. Concorda? É verdade. E aí, como o senhor falou aí em Mateus 22 e 29, né? Quando Jesus fala isso, errai por não examinar as Escrituras, né? Nem conhecer o poder de Deus. Porque quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, logo vem a dúvida, né? Logo vem ali, muitas das vezes, as pessoas falando, não tem jeito, as pessoas ficam achando impossível e questiona, né? Por exemplo, para fulano não tem jeito, para aquela enfermidade não tem jeito, para aquele problema não tem jeito. Quando alguém cita isso, é porque não conhece o poder de Deus. Porque se alguém conhecer o poder de Deus, compreender o poder de Deus, se alguém vê alguém entubado, alguém só nos aparelhos, e ele compreender e entender o poder de Deus, acreditar no poder de Deus, ele vai lembrar, né, da situação de Lázaro, sim, morto há 4 dias, já cheirando mal. O Senhor Jesus chega e muda a história. Mas se ele não conhecer o poder de Deus, ele diz logo, olha, fulano não pode fazer aquilo, fulano não tem, o dinheiro dele não dá para fazer aquilo, o salário dele não dá para fazer aquilo, fulano está com enfermidade incurável, então não tem jeito, e começa logo a lançar palavras negativas, de baixo astral, porque não conhece o poder de Deus. E quem conhece o poder de Deus, Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós deveremos acreditar, confiar que o Senhor, Ele pode, ainda que alguém esteja com suas esperanças mortas, esteja morto espiritual, mas se acreditar na transformação, na restauração do nosso Deus, que Deus pode chegar e mudar o cativeiro, ele vai saber que isso para Deus, pastor, não é nada. Você vai ver uma pessoa ali desenganada, você vai dizer, a medicina desenganou. Agora é porque os médicos não sabem nada? Sabem, estudaram. É porque eles são o quê? Limitados. O poder de Deus, ele vai além da medicina. Então Deus chega e opera ali, e muitos, né, médicos, enfermeiros, às vezes fica se confundindo, fica naquela confusão. Mas como foi aquilo? Não é que Deus esteja confundindo, mas é que eles não estão compreendendo, porque eles não conhecem o poder de Deus. Quando eles conhecem, aí é diferente. Como o médico chegou para mim, quando eu estava numa situação difícil, né? Praticamente desenganado, problema no pâncreas, e ele, quando ele viu o resultado dos exames, ele falou, olha, quem lhe curou e está cuidando de você não é esses medicamentos aqui de Salgueiro, não foi esse leitinho aqui de Salgueiro, mas foi a mão de Jesus que teve com você. Né? Por quê? Porque esse conhece e sabe do poder de Deus, mas aqueles que não têm conhecimento, né, espiritual, ou seja, que Deus pode fazer, ele começa logo a questionar, começa a estudar, começa a fazer reunião e começa a dizer que foi isso, aquilo, outro, porque ele não conhece. Mas aquele que conhece, ele sabe que Deus pode todas as coisas e realizar milagres na vida das pessoas. E milagre, pastor, não se explica, milagre acontece. É verdade. E a gente pode até elaborar um tema falando sobre milagres. Mas é interessante, viu, usar esse nome e acreditar no poder de Deus. É necessário que se faça isso. Nós vemos também, e ainda eu quero até partilhar dentro desse ponto que o irmão falou acerca de cura. Eu nunca fiz propaganda de cura, mas pela infinita graça e eterna misericórdia, eu já vi o Senhor operar muitas curas em pessoas desenganadas, em pessoas no leito de enfermidade, desenganada pelo médico, e hoje estão bem, andando fisicamente, curada, até mesmo de uma enfermidade, o câncer,
nós temos exemplo de pessoas que foram curadas e estão bem glorificando o nome do Senhor. E várias pessoas. Então, agora a gente não temos, no nosso caso, no meu caso, a gente não grava, a gente não traz esse testemunho. A pessoa dá o testemunho na nossa igreja local, no culto de oração, no culto ali fechado. A gente não leva ao ar, porque não é interessante isso aí. Jesus fez tantas curas e até disse, vai, não podes, né? Mas há pessoas que fazem essas propagandas e até com interesses que não é o que a Bíblia nos ensina. Então, e também falando acerca do poder de Deus, Jesus ele disse algo também maravilhoso quando em Mateus capítulo 28, Jesus aparece aos discípulos na Galileia naqueles dias, e ele disse o seguinte, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meus irmãos, nós hoje que estamos vivendo na época da graça, nós começamos lá no Antigo Testamento falando, o primeiro livro da Bíblia, estamos aqui, daqui a pouquinho chegamos a quase o último livro da Bíblia, falando acerca do poder de Deus. E chegando Jesus, a época da lei passou, não é? Passou. Nós hoje estamos vivendo a época da graça de Deus. Na graça, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, é esse nome que há poder no nome de Jesus. Há poder. Então é nesse poder do nome de Jesus Cristo que aqueles que têm intimidade com o Senhor podem fazer uso com a autoridade dada por Ele. Porque toda autoridade é dada ao Todo-Poderoso Deus. Mas Ele conferiu essa autoridade ao próprio Jesus. E essa autoridade também foi concedida aos discípulos. A gente lembra de Pedro chegando na porta formosa ali do templo, né? E um coxo aleijado pedia esmola, pediu a eles, né, dai-me uma esmola. E ele disse, eu não tenho esmola, não tenho prata, não tenho ouro, mas levanta em nome de Jesus. E aquele homem se levantou, imagina o tamanho da alegria dele, que nós não sabemos explicar e não temos como explicar. Ali foi o que? O poder do Todo-Poderoso, atuando na vida deles. Nós vemos também o poder de filho, né? Filho. O filho não tem um certo poder do pai? De intimidade com o pai? Você, meu amado, que está nos acompanhando, tem essa intimidade com o pai e de receber esse poder porque também é um poder compartilhado de filho. Lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz a todos nós acerca também do poder de se tornar filho de Deus, não é isso, pastor? Quando Jesus ele me disse que a todo foi me dado o poder de se tornar filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos quando nós entendemos e ouvimos e recebemos esse poder de ter o direito de ser chamado filho de Deus, porque todo mundo é criatura de Deus. Filho é de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler aqui esse verso, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, acerca de poder, falando do tema poder, diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, há um poder também que nos leva a nos tornar filhos de Deus, que é o poder do Evangelho sendo pregado na unção do Espírito Santo, que você ouve, compreende, Deus fala poderosamente no seu coração, você se prostra diante do Senhor e se torna um filho obediente. E aí, pastor? É verdade, desse jeito. E também, pastor, nós vemos também o poder de Deus sendo manifestado na vida dos cristãos, né? Quando, falando lá em Mateus 10, quando Jesus comissionou, né, os 12 ali, falou, vai, e deu poder ali para expulsar demônio, para curar os enfermos, né? Falar em novas línguas, né? E se bebesse alguma coisa mortífera, não lhe fazia dano. Então nós sabemos que em tudo isso, pela misericórdia de Deus, pela graça e misericórdia, o Senhor nos dá esse poder, o poder da transformação aí
de nós sermos feitos e chamados filhos de Deus, como o Senhor leu aí em João 1, 11 e 12, né? Sim. Que ele veio para os seus, mas o rejeitaram, então ele deu oportunidade. Todos aqueles que viessem a ele, fossem feitos e chamados filhos de Deus. Quando chega lá em João 6 e 37, Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, em tudo isso, nós compreendemos que o Senhor, Ele nos dá esse poder de nós sermos feitos filhos de Deus, de nós andarmos na presença de Deus, de nós transmitirmos o Evangelho, pregar para toda criatura, e pela misericórdia de Deus, se Deus nos quiser nos usar, né, nós ainda oramos pelos enfermos e eles serão curados. Porque a Bíblia diz, né, que o poder da oração, né, ela pode muito em seus efeitos. Então nós compreendemos que é o poder de Deus, só o poder dele. Né? Nós vemos que quando aqueles ali 450 profetas de Baal, eles começam a clamar, a se retalhar e a pedir ao seu Deus, né? Ali a Baal e tudo, nada acontece. Por quê? Porque eles não tinham poder. Mas a Bíblia diz que quando Elias então começa a clamar em poucas palavras, né? Que era aquele novilho, aquele holocausto que estava ali para ser queimado, quando Elias começa a clamar o Deus fiel e verdadeiro, todo-poderoso, então desceu fogo, né? Consumiu ali o holocausto e ainda lambeu a água. Nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso, né? Que até aquela água ali o fogo lambeu. Quem já viu fogo, né? Lamber água, a não ser pelo poder do nosso Deus. Mas é verdade. Então, nosso Deus, Ele é poderoso para também nos guardar. Nosso Deus é poderoso para nos livrar. Quantos livramentos também nós recebemos que não sabemos nem a conta. E você também aí, meu irmão. Quantos livramentos, você passa por momentos perigos, e Deus livra, porque Deus quer te acrescentar mais alguns dias de vida e oferecer uma nova oportunidade. Então, nosso Deus, Ele é poderoso. Nós estamos vivendo esse momento, talvez você esteja com medo, preocupado, mas o conselho que eu quero deixar para todos que nos acompanharam e estão nos acompanhando até esse momento, que estamos já chegando no finalzinho, então, que você confie no poderoso Deus que pode te guardar. Os que confiam no Senhor, a palavra dele lá no Salmo 125, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança no poder do Todo-Poderoso. Então, será como o monte Sião, uma montanha dessas aí que você pode contemplar, que suporta o sol, tempestade, né, o relâmpago, o raio, e ela permanece sem se abalar. Assim deve ser a nossa fé no poderoso Deus, né? Deve ser a nossa confiança também no poderoso Senhor. Judas, irmão de Jesus, ele escreveu uma passagem que está no seu livrozinho, só tem um capítulo 1, verso 24, quando ele diz o seguinte, que quero deixar para todos que nos acompanham nesse momento, eu dizendo para que você possa confiar no poder de Deus. Quando ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar, apresentai-os irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Que maravilha esse texto. Mas aqui nós devemos confiar. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar dos dias maus, nos guardar de enfermidades, da enfermidade, da pandemia que estamos vivendo, nos guardar de preservar da perdição eterna, se confiarmos e andarmos com Ele. Agora, precisamos de nos apresentarmos também diante dele irrepreensível, com alegria perante a sua glória, porque Deus é glorioso. Olha, uma coisa você tem a certeza: Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é amor. Agora, Deus também é justiça, inteiramente justiça. Então, quando olhamos para isso aqui, devemos confiar no seu poder que pode nos guardar. E aí, pastor? É verdade, acreditar, e nós vemos em Hebreus 13, versículo 8, dizendo assim: Jesus é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Então você que está aí do outro lado, acredite no poder de Deus, não duvide do poder de Deus, porque nós observamos que no Salmo 16, versículo de número 8, o salmista diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então, para nós adquirirmos o poder de Deus, a graça do Senhor, é preciso nós colocarmos Ele em primeiro lugar, continuamente. Uma coisa continuamente é hoje, é amanhã, é a depois e sempre, né? Voltando só um pouquinho mais ao assunto da situação que nós estamos vivendo, né? Você pode se precaver, mas sempre coloca o Senhor em primeiro lugar. Não vá achar que é uma máscara que vai te curar, te dar livramento. Não vá achar, né, que é isso, aquilo, outro que pode te livrar. Mas entenda uma coisa, que nós, quando fala nós, não estamos falando só nós cristãos, nós ser humano, deveremos confiar em Deus, colocar Ele em primeiro lugar, porque é o poder dEle, é a misericórdia dEle que nos guarda. Nós vemos no Salmo 121 primeiro, quando o salmista ele começa a olhar para aqueles montes, e a Bíblia diz que sempre mediante a Bíblia, em volta de Jerusalém, tem aqueles montes, né, firme, lindo, aquelas montanhas. E ele começa a olhar para aquelas montanhas, aqueles montes, e ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Né? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Voltando por onde nós lemos no início, que fez os céus e a terra. Então é aonde nós deveremos fixar os nossos olhos, acreditar nele e confiar nele. E você, eu, todos nós, né, se chegarmos para o Senhor, entendendo que Ele tem todo o poder, não importa a tua situação, o problema, não vou dizer o teu problema, mas o problema que tem te rodeado, tem te afligido, Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Então nunca diga o meu problema é grande. O pastor Sebastião, o pastor Inácio, ele fala isso porque ele não imagina o tamanho do meu problema. Não, eu não imagino mesmo não. Eu imagino o tamanho do nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu sempre, pastor, costumo dizer na igreja, ensinar: eu nunca quero dar minha luta, minha cruz para alguém, e nunca quero a cruz de alguém. Porque se eu fizer isso, eu estou errado. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que dizem: você queria ter o meu problema? Eu não quero. E também não quero que você tenha o meu. Cada um com algum problema, mas sabendo que Deus é poderoso para nos ajudar, nos conduzir. E um dia, eu e você, nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Amém. Meus amados, o tempo foi embora e nós estamos agora chegando no nosso final, nosso momento aqui, mas queremos abraçar a todos que nos acompanharam no Carnalbeira da Penha. Falando em monte, quando falo em monte eu lembro do Carnalbeira da Penha, que é uma cidade cercada por montes, montanhas. Também quero lembrar do pessoal de Serra Talhada. Quem mora em Serra Talhada tem uma serra do lado e outras próximas também ali. Então, queremos abraçar aqueles que nos acompanharam. Tem aqui uma turma que pediu oração, então nós estaremos orando por vocês. Aqui, Areli, irmã Sandra Gomes, Margarete Silva, Maraílson Nascimento, não é isso? Fabiana Magalhães, Jéssica Souza, Cláudia Cristina da Silva, não sei se missionária Cláudia lá de Tupanacil. Nosso, muito obrigado aí pelo Hélio Moura, lá em São Paulo. Hélio Moura, Deus abençoe em São Paulo, né? Os irmãos Tupanacil, nosso abraço, Deus abençoe. Hélio Moura também, Deus abençoe. Gil Santos também. Então, um abraço a vocês também aí. A Irlane também, e sua filha e sua esposa.
Barueri, São Paulo. Um abraço a vocês aí em São Paulo. Eu tenho família em São Paulo aí, tios, primos. Iracema Santos. Iracema Santos também. Minha prima lá em Mato Grosso. Um abração pessoal do Mato Grosso também. Graças a Deus nós estamos aqui mandando um alô e falando com vocês aí. Eu sei que a saudade deve ser grande dos parentes, famílias que ficaram aqui, que vocês estão aí distantes, mas o nosso abraço mesmo aí. Deus abençoe. Tem mais alguém conhecido aí? Pastor, fique à vontade aí e mande um alô especial. Não, Zé, por isso não. Pois é. Então, minha gente, nós estamos aqui nas plataformas digitais e que cada dia mais procurando melhorar para oferecer o melhor a vocês que estão aí distante de nós, mas com essa finalidade de levar essa palavra de conforto. Nosso projeto aqui é um projeto educacional, entendeu? Que estamos trabalhando com afinco para que isso vai acontecer. Então, vocês fiquem na nossa companhia. Que sempre saiu a única coisa, mas ele colocou. Então, sempre estaremos trabalhando aqui nesse objetivo de estar junto de vocês, bem distante de nós, né? Mas se sinta abraçado nessa noite. Hélio Moura fala que a única coisa... sim. A pergunta que eu deixei lá. Isso. A pergunta que eu deixei lá no início. Terminando, esqueci. Muito bem, obrigado por você ter lembrado. Você sabe qual é a coisa que Deus não pode... Como foi que eu fiz a pergunta? O que é que Deus não pode? O que é que Deus não pode fazer? Seja isso assim, colocação. Sabe qual é? O que é? Sabe o que é, pastor? Pecar, né? Sabe o que é, Gilmar? O que Deus não pode é pecar. Eu ia por meu irmão aí, o Hélio. Pois é. A única coisa que Deus não pode fazer justamente é pecar. Mas ele também falou em nossas escolhas, faz parte, né? Pessoas às vezes escolhem, né? O livre-arbítrio. A questão de escolha, Hélio Moura, é a questão do livre-arbítrio, da liberdade que todos nós temos de escolher para o bem, ou às vezes pensa que é para o bem e é para o mal. Tem essa questão toda. Então, o livre-arbítrio nós conhecemos e entendemos teologicamente que Deus deu. O próximo tema, o livre-arbítrio. Pode falar sobre o próximo tema, sobre livre-arbítrio, no próximo sábado. Então, coloca aí, e eu não vou explicar, para a gente estar explicando no próximo tema o que é o livre-arbítrio de Deus para com a humanidade, a quem Ele deu, no nosso entendimento, de acordo com a palavra do Senhor. Então, Hélio Moura, um abraço a você, Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma semana, final de semana abençoada e uma semana abençoada para todos. Pastor, nos dê a honra de orar, abençoando a vida de todos que nos acompanharam e essas famílias distantes. Fique à vontade para orar por eles e vamos levantar as nossas mãos. Gilmar também, Deus abençoe. E também aqui a nossa rádio Mirandiba também, vamos pedir a Deus que continue nos abençoando e nos ajudando naquilo que nós queremos conquistar para melhor oferecer a Mirandiba e a todo o estado e o mundo. Graças a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui nesta noite para transmitirmos a Tua Palavra. Obrigado pelos ouvintes, ó Pai, pessoas que nos escutaram através da rádio, pessoas que nos assistiram, Pai, através das redes sociais, do Face, do Instagram. Abençoa, Pai, a todos. Abençoa todos, ó Pai, aí que interagiram conosco de uma forma direta ou indiretamente. Que o Senhor venha realizar, Pai, grandes obras, Pai. Abençoa todos de forma maravilhosa. Socorre, Pai, nossas vidas. Socorre, Senhor, aos estados, as cidades, ó Pai, as famílias. Nós, ó Pai, nesta noite falamos sobre o Teu poder, Pai. Sim, meu Deus, e sabemos que o Senhor é tão poderoso, ó Pai, que deu ordem para o vento, Pai, sim, para a tempestade, ó Pai, se acalmar. E ali aconteceu, meu Deus. Venha dar ordem também, Senhor, a essa tempestade. Meu Deus, a esse vírus, a essa pandemia, ó Pai, não em nossa cidade apenas, mas em todo estado, no Brasil e no mundo, aonde tem se alastrado, ó Pai, tenha misericórdia. Tuas mãos, Pai, está estendida, e se está estendida, Pai, pode curar, libertar. Tuas